Fala pessoal, tudo bem? Galera, vamos para a nossa aula número 10. A nossa aula de hoje aí vai ser sobre código Gray. Tá? Já vou adiantar para vocês que a nossa aula hoje é rápida. Se passarem de 10 minutos, é demais. Eu acho que dá até menos, né? 5 minutos aí a gente cobre o conteúdo da aula de hoje, tá? Mas, professor, por que fazer uma aula de 5 minutos? Porque é importante que vocês conheçam o código Gray, porque a gente vai utilizar na aula que vem, na hora que a gente for falar sobre simplificação de circuitos lógicos. Então, a aula passada, nós fizemos algumas simulações lá com os circuitos lógicos, nós aprendemos a montar as expressões booleanas, a tabela verdade, né, como que obter uma expressão a partir da tabela, como obter uma tabela a partir do circuito e toda aquela bagunça de sempre, né, mas a gente viu cada caso como um caso. E na aula prática, né, a gente acabou adiantando um pouquinho da nossa matéria, mas na aula prática com o uso do simulador, a gente montou alguns circuitos lógicos, né, que quando a gente monta na mão, a expressão lógica delas é uma expressão grande, e que no simulador se torna uma expressão pequena, né, uma expressão simplificada. Então, é justamente o conteúdo da matéria de hoje e da semana que vem, tá? Nossa aula número 11. E é a simplificação de circuitos lógicos. Então, o código Gray, tá, ele vai nos ajudar, tá, a fazer essa simplificação. Na verdade, ele vai funcionar para nós como um auxílio numa ferramenta chamada mapa de Carnot. O mapa de Carnot é uma ferramenta que a gente tem, tá, para fazer a simplificação dos circuitos. E para a gente montar um mapa de Carnot, se torna muito mais fácil quando nós conhecemos o código Gray. Tá legal? Então vamos dar uma pincelada aí nesse código, tá bem? Então, deixa eu só passar o slide certo aqui, passei errado, tá? Então, o código Gray, pessoal, ele é um sistema de código binário, tá? E ele foi amplamente divulgado lá em 1953, se não me engano, por um cara chamado Frank Gray, tá? Esse cara aqui, ele era um físico, pesquisador lá do laboratório da Bell Labs. A Bell Labs é um laboratório americano lá que desenvolve até hoje, sabe, desenvolve muitos componentes eletrônicos, aí muitas das inovações que nós tivemos no mundo vieram dessa Bell Labs. E Frank Gray era um pesquisador que trabalhava nessa empresa, tá? Ele trabalhava mais especificamente lá com a divisão de televisores. Então, a televisão, a cor que nós temos hoje, só existe por causa do código Gray que ele difundiu aí bastante, tá? Professor, mas o que é esse código Gray, tá? Ele foi inventado, mas para que ele serve? Então, o código Gray, pessoal, ele é uma forma da gente representar um número binário, tá? Só que a gente vai variar apenas um bit por vez. Como assim? Calma que a gente já vai ver, tá? Qual que é a vantagem da gente fazer essa representação do número binário variando apenas um bit? É que isso aí vai simplificar, tá? Vai ser um pouco mais simples, né? Porque a gente só está trabalhando com um bit, né? Lembra que um bit é uma informação de 0 ou 1, tá? Duas possibilidades de estado. Mas isso também vai exigir uma menor capacidade de processamento de uma máquina, por exemplo. Hoje em dia, as máquinas elas têm uma capacidade de processamento absurda, né? Que a gente não consegue nem comparar direito com o que está por vir. Mas pega lá, por exemplo, 1953, que não existia o computador de direito ainda, né? Todas as operações lógicas eram feitas por contatores, né? Contatos eletromecânicos. Parecido com aquele contator que a gente faz lá para acionar motor elétrico, tá? Só que um contator, né, dispositivos eletromecânicos, eles têm uma capacidade limitada de processamento, tá? Normalmente, acontece, né, eles são feitos para funcionarem de uma forma instantânea, mas por serem dispositivos eletromecânicos, eles têm um pequeno delay, eles têm um tempo de atuação ali. Então, por mais que a gente tente pegar um dispositivo eletromecânico e variar, por exemplo, 2 ou 3 bits de uma forma simultânea, né, pode acontecer alguns milissegundos de atraso entre a variação desses bits, o que pode ser suficiente, por exemplo, para travar o meu contato eletromecânico, e daí, né, aquela caquinha no circuito inteiro, porque travou um dispositivo. Então, o código Gray veio para resolver isso, porque ao invés de ter que trabalhar variando 2 bits, variar 3 bits, variar 4 bits de informação, eu vario apenas 1. Então, eu evito erros aí, evito problemas de travamento, evito problemas que podem prejudicar o circuito inteiro. Hoje em dia, com semicondutores, o código Gray ele já não tem mais essa aplicação eletromecânica, né? A gente substituiu aí em muito os contatos eletromecânicos, né? Os contatos eletromecânicos eram utilizados até 1990 aí, em linhas telefônicas, que hoje em dia quase ninguém tem um telefone fixo, por exemplo. E as que tem já são todas digitais. Então, a gente já não utiliza mais esses relés eletromecânicos para fazer essas operações, tá?
mas o código Gray ainda continua sendo importante para nós, justamente na aplicação de simplificação de circuitos lógicos, tá bem? E vamos direto ao que interessa, né, que a gente entender como que funciona isso. Então, o Gray, quando ele percebeu esse código, aí ele procurou uma forma de fazer uma variação, né, de representar os números, mas variando apenas um bit. Como assim? O que é representar apenas um bit? Ó, perceba aqui na nossa tabela lá de números decimais, que nós aprendemos lá no primeiro trimestre, a gente aprendeu a representar eles como forma de números binários, né? Então, a gente tinha lá que o 0 era o 000, o número 1 era 001, né? Aí, o número 2 era 0010, o 3 era 0011, o 4, 0100, e aí por diante. Perdão. Toda vez que começa a dar aula aqui, eu espirro, né? Mas, galera, seguinte, ó, olha o que está acontecendo aqui, tá? Então, pega o nosso número 0, que é o número, não é nada, né? Não é ninguém. Tá? Então, para a gente representar ele em código binário, a gente tinha tudo como 0, né? Quando a gente muda do 0 decimal para o 1 decimal, o que acontece no código binário? A gente está variando um bit. Tá? Como assim, professor? Pega aqui os bits, ó, cada um desses dígitos aqui é um bit, tá? Então aqui nós temos 4 bits, né? 4 bits de informação, que é para ir do 0 até o 15, né? Que são lá os números hexadecimais, e por aí vai. Então, nós temos 4 bits de informação. Quando eu troco do 0 para 1, eu estou variando o último bit, né, o bit menos significativo lá, né? Eu estou variando o último bit de 0 para 1. Então, eu mudei o estado dele. Ele era 0, ele passou a ser 1. Tá? Quando eu mudo do 1 para o 2, eu vario 2 bits. Né? Perceba que eu mudei o estado do último bit de 1 para 0, mas eu mudei também o penúltimo, né? O penúltimo bit, eu mudei ele de 0 para 1. Tá? Então, eu variei 2 bits de informação. Tá? De 0 para 1 eu variei 1 bit, de 1 para 2 eu variei 2 bits. Aí se a gente for olhar de 2 para 3, né? De 2 para 3 eu variei só o último dígito. Então, e o penúltimo se manteve 1. Então eu variei apenas 1 bit. Né? Quando a gente olha do 3 para o 4, o que aconteceu? Eu variei o último bit para 0, tá? Eu variei o penúltimo bit para 0, e eu variei o antepenúltimo, né, o terceiro dígito, eu variei ele para 1. Então, eu já variei ao mesmo tempo 3 bits. Tá? Quando a gente muda do 4 para o 5, eu variei o último, o penúltimo se manteve igual, e o antepenúltimo se manteve igual. Então, eu variei 1 bit apenas. Então, tá entendendo o que está acontecendo, né? Cada vez que a gente aumenta aí o nosso número decimal, eu tenho mais bits, né, sendo comutados, sendo trocados ao mesmo tempo. Tá? E o código Gray, ele resolve esse problema, né, fazendo a variação de apenas 1 bit por vez. Então, cada vez que eu mudo um número, né, eu mudo 1 bit. Uma analogia aí que a gente pode fazer, se imagina que a gente trabalha numa fábrica, tá? A gente trabalha numa fábrica, a gente tem vários processos de fabricação, e que a nossa função como operador de máquina é cuidar de uma esteira, tá? Mas para a gente controlar essa esteira, a velocidade dessa esteira, a gente tem lá 16 possibilidades de velocidade, tá? Para a gente mudar a velocidade dessa esteira, a gente tem 4 alavancas, né? Então, se a esteira está desligada, eu quero ligar ela na velocidade mínima, eu vou lá e aciono uma alavanca apenas, né? Aí eu quero passar ela para a velocidade 2. Beleza, então eu tenho que pegar, eu vou mudar a minha alavanca inicial para 0 e vou acionar a alavanca número 2. Beleza, aí eu consegui. Para a gente mudar para a velocidade 3, eu tenho que acionar as duas alavancas ao mesmo tempo. Então, tenho 2 braços, aciono as duas alavancas ao mesmo tempo. Para mim acionar a velocidade 4, né, que é esse caso aqui, ó, eu teria que desligar as minhas duas alavancas e acionar a primeira, mas tudo ao mesmo tempo. Né? Então, são 3 alavancas que eu, ser humano com apenas 2 bracinhos, tenho que mexer ao mesmo tempo. Como eu faria isso? Eu vou esticar o pé lá para acionar a alavanca? Não. Né? Então, o código Gray, por exemplo, resolve esse problema. Então, eu consigo trabalhar as 16 velocidades mudando apenas uma alavanca por vez. Então, ao invés de utilizar meus 2 braços, eu uso apenas um. Tá legal? Então, esse é o objetivo do código Gray. E, professor, como que a gente vai montar o código Gray? Então, para a gente montar o código Gray, a gente vai usar uma técnica que a gente chama de espelhamento. Tá? Então, eu vou pegar o nosso código binário que a gente já conhece e vou espelhar ele. Vocês vão ver que é bem facinho. Então, eu vou pegar o bit, né, eu vou espelhar ele, e daí eu continuo preenchendo ele da mesma forma que a gente preenche o código binário. Professor, não entendi nada, dá para mostrar? Vamos lá. Então, o primeiro número, o 0, vai ser a mesma coisa, tá? Então, a gente não vai mudar nada. Lembra lá que para a gente mudar a nossa tabela binário, né, para a gente montar o nosso código binário, a gente começava montando assim, né? A gente intercalava entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1,
Depois a gente colocava de 2 em 2, né? 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, daí de 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, né? A gente ia montando dessa forma. Para montar o código grego, a gente vai fazer semelhante, tá? Então a gente vai começar com apenas esses dois dígitos, variando entre 0 e 1. Tá legal? Então eu vou colocar assim, ó, 0 e 1, tá bem? Vou tentar colocar dentro da linha aqui para ficar bonito o negócio. Então, variei aqui entre 0 e 1. Depois disso, galera, a gente vai traçar um espelho, tá? Como se eu pegasse um espelho e colocasse aqui, ó. Eu vou colocar um espelho aqui embaixo. O que o espelho faz? Ele reflete, né? Ele reflete a imagem. Então, esse meu espelho que eu coloco aqui no meu código, ele vai fazer o reflexo desses dois dígitos que eu coloquei. Como assim? Então, o que está perto do espelho aqui é o 1, né? Aqui embaixo eu vou ter o 1. E depois eu vou ter o 0. Então, eu refleti, tá vendo? Como era 0 e 1, eu fiz o reflexo dele, virou 1 e 0. E aqui, agora, eu vou complementar como se fosse o código binário normal. Então, eu vou complementar aqui, ó, 0, 0, 1 e 1, tá bem? Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Do 0 para o 1, eu mudei apenas um bit, né? Olha aqui, eu estou mudando apenas o último bit lá. Do 1 para o 2, agora, eu estou mudando apenas um bit aqui, de 0 para 1, tá? Do 2 para o 3, né? Aqui, no 2 para o 3, a gente mudava... Cadê o 2 para o 3? A gente estava variando aí apenas um bit, né? Do 1 para o 2, a gente estava variando 2. Então, aqui a gente já está variando apenas 1. Do 2 para o 3, a gente continuou variando apenas 1, né? Que é o antepenúltimo. Beleza, montamos, então, a nossa primeira parte, né? Primeira parte aí com os nossos 4 primeiros dígitos. O que a gente faz agora, professor? A gente vai refletir isso aqui de novo, tá? Então, vou pegar, vou traçar o meu espelho aqui de novo, ó. Então, vamos tentar fazer o mais retinho possível aqui, tá? E vou refletir tudo isso que está aqui agora, tá? Então, lembrando que tudo que está perto do espelho, né, vai ser refletido, então, vou refletir agora as duas colunas. Então, vai ficar assim, ó, 0 e 1, né? Mais perto desse espelho é o 0 e 1, 0 e 1, depois eu tenho 1 e 0, então 1 e 0. E agora, essa segunda coluna, eu vou ficar assim, ó, 1 e 1, 0 e 0. Então, refletir aqui a minha primeira coluna, né, e refletir a minha segunda coluna. E agora eu vou preencher a terceira coluna com zeros e uns. Então, a gente preencheu 0 e 1, 0, 0, 1 e 1. Agora são 4 zeros e 4 uns, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Se a gente olhar, a gente continua variando apenas um bit. Vamos fazer essa análise um pouquinho mais para frente, tá? Para não fazer tanta confusão. O que eu faço agora, professor? Vou refletir de novo, tá? Então, vou traçar de novo aqui, ó, mais um espelho cada vez maior, tá? Cada vez maior. Deixa eu achar minha caneta vermelha aqui de novo, que eu perdi. Pego a nossa caneta vermelha e vou refletir tudo isso aqui mais uma vez. Então, sempre vou trabalhar com reflexões, tá? Então, agora eu vou refletir isso aqui, ó. Vai ficar 0, 1 e 1, 0. Então, 0, 1 e 1, 0, né? Que é isso que está aqui. Depois, 0, 1, 1 e 0. Então, 0, 1, 1 e 0, tá? Agora, a segunda coluna, o que eu vou ter? 0, 0, 1 e 1. Então, 0, 0, 1 e 1. Depois, 1 e 1, 0 e 0. 1 e 1, 0 e 0. Vou refletir a terceira coluna, então vou ter 4 uns e 4 zeros, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, eu vou complementar de novo, né, com zeros e uns. Agora a gente está na quarta coluna, então vou colocar 8 zeros e 8 uns, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá legal? Então, esse aqui é o nosso código Gray, tá? Tá feito na minha letra, né? Mas tá montado no nosso código Gray. Então, ele está variando apenas um bit. Eu vou só terminar de montar aqui. Vou apenas... Só agora, então, agora tem um ajudante aqui para poder me ajudar a terminar a aula, tá? Peço desculpa aí para vocês, mas vai ter que fazer a participação dele especial aqui. Então, só para finalizar, né? Então, perceba aí que a gente variou os nossos bits, tá? Então, só complementando aqui a nossa tabela binária normal, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, depois a gente tem 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, depois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e finaliza, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
que é a mesma coisa que está aqui do lado, tá? Só terminei ali para ficar igual, tá? Se a gente olhar o código Gray em comparação ao código binário, cada número que eu mudo, tá, eu estou variando apenas um bit. Vamos lá, pegar um número qualquer aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, vamos ver aqui, do 11 para o 12. Ó, do 11 para o 12, tá? Do 11 para o 12 eu tenho a variação dos 3 últimos bits, né? Eu estou variando esses 3 bits aqui, ó. 0, 1 e 1 virou 1, 0 e 0. Se eu pego do 11 para o 12, tá? Eu estou variando apenas um bit, né? Qual que é? Esse aqui. Eu estou mudando ele de 1 para 0, tá legal? Então, esse é o funcionamento do nosso código Gray. A gente vai utilizar ele aí na nossa próxima aula sobre mapa de Carnot. Tá legal, pessoal? Então, ficamos por aqui a nossa aula, né? Eu tenho que cuidar um pequeno aqui, mas qualquer coisa, dá aquele grito que eu estou à disposição para vocês. Tá bem? Galera, tenham aí uma boa semana e bons estudos. Até mais.